que vitória do Santos Futebol Clube. 4 gols, 4-1 contra o Vasco da Gama, um jogo que trazia uma complexidade muito grande por conta da qualidade do time do Vasco, por conta da pressão que o Santos estava sofrendo para poder sair da zona de rebaixamento, que já estava há alguns jogos nessa posição incômoda. Uma vitória importante com peças do Santos importantes, com jogadores que conseguiram se destacar e que precisavam realmente fazer boa partida para que o Santos pudesse ter um resultado positivo como foi o do jogo de hoje. Então, tanto a equipe de uma forma coletiva quanto a equipe de forma individual conseguiu render. E o Santos conquista os 3 pontos e agora coloca mais fogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, na qual diversos clubes estão com sinal de alerta ligado, agora que o Santos consegue ultrapassar o próprio Vasco e está a 3 pontos do Internacional e do Corinthians, que perderam nos jogos dessa rodada. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui, no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a este conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias diárias, informações e muita opinião do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E que vitória! Vitória para lavar a alma do torcedor que consegue ver de forma consecutiva por 2 jogos o Santos jogar bem. Agora com o seu novo treinador, que foi efetivado após esse jogo, Marcelo Fernandes. A gente viu um Santos que teve dificuldades ao longo do jogo, no começo da partida. Os primeiros minutos, até próximo ali aos 12, 15 minutos, o Vasco exercia uma pressão muito forte. E o Santos ele conseguiu reagir bem a essa pressão, e as duas equipes, antes do Santos fazer o terceiro gol e aí conseguir uma distância numérica, uma distância maior contra o seu adversário, era um jogo ali em que a gente via uma falha das duas equipes no meio campo. A gente viu uma liberdade muito grande. O Santos, como também o Vasco da Gama, tiveram uma equipe mais espaçada. Então, quando uma equipe estava com a posse da bola no meio campo, eles conseguiam ter uma liberdade maior para fazer as jogadas. E a gente viu essa liberdade maior em um jogo na qual as duas equipes atacavam, e atacavam com perigo. Só que o Santos conseguiu ser mais decisivo. Primeiro teve a questão do pênalti. No momento em que o Santos sofre o pênalti, o Vasco estava melhor na partida. Um pênalti que para muitos é questionável, houve o toque, houve o aviso do VAR para o técnico, para o juiz poder verificar a jogada, e aí com esse chamado do VAR ele entendeu que foi pênalti. Eu acho também que foi pênalti porque houve um toque, você vê o jogador fazendo uma alavanca, e é uma jogada que ela pode sim ser interpretada. Tem juiz que pode dar o pênalti, tem juiz que pode não dar o pênalti. A gente já viu situações na área que eram gritantes, por exemplo, que o juiz não deu pênalti. Naquele lance do Corinthians e Grêmio, que o Corinthians jogando na sua casa, teve uma bola na mão do atleta do Corinthians, que ele estava com a mão completamente distante, né, do corpo, era um pênalti claro, inclusive fizeram até alguns memes, como se ele fosse um jogador de vôlei, e o juiz acabou não dando pênalti. Então, assim, são situações que realmente acabam sendo interpretativas, mesmo que a gente tenha visto, como por exemplo nesse lance do Corinthians, que seja indiscutível.
Esse lance do Santos, houve o toque, houve a carga, então não existe mais pênalti ou menos pênalti. É ou não é pênalti. Então, para mim, de acordo com o lance, que depois foi revisado, porque o Daronco não tinha dado o pênalti no primeiro momento, ele acabou apontando, né, para a penalidade máxima, e o Marcos Leonardo, que bateu muito bem, o goleiro esperou, acreditando que ele pudesse bater no meio, e o Marcos Leonardo, em algumas cobranças de pênalti, ele costuma bater também no meio. Ele foi feliz e conseguiu bater no canto e abrir o placar. Com isso, a equipe do Vasco sentiu esse gol no primeiro momento e o Santos começou a crescer na partida. Aí a gente teve o lance do Kevson, que foi muito criticado no primeiro tempo. É um jogador jovem que tem que ter paciência, é um jogador é um atleta que vai errar como qualquer outro atleta da idade, mas ele tem muitas qualidades, tem uma característica muito interessante que a gente não tem nos outros jogadores do Santos. Ele parte para cima, ele tem muita força e ele é uma oportunidade do Santos criar jogadas por aquela zona de campo. E o Dodô tem dado muito certo na zaga, fazendo essa proteção. Então o Marcelo Fernandes conseguiu enxergar ali essa lateral com o Kevson, que tem dado muito certo. No primeiro tempo, realmente, ele não foi bem na partida, e aí teve o lance que acabou originando o gol. Era um lance que, pela inexperiência do atleta, ele não deveria ter tentado aquele chute, porque ele era o último homem. E aí aconteceu aquilo que a gente não gostaria. Ele chutou a bola, o atleta do Vasco conseguiu interceptar, e aí gerou um contra-ataque e já não tinha mais ninguém. Então, com isso, o Santos acabou sofrendo um contra-ataque e sofreu o gol de empate. Aí o jogo, nos minutos seguintes, começou a ficar mais tenso dos dois lados, mas o Santos continuou também criando oportunidades. E foi letal para fazer o segundo gol numa cobrança de escanteio em que o Rincon foi muito bem. Aliás, foi um dos principais jogadores da partida, porque participou de todos os jogos, teve uma presença muito importante, foi capitão da equipe, conseguiu orientar bem o time, conseguiu fazer boas jogadas, conseguiu fazer bons desarmes e ainda conseguiu fazer o gol da virada do Santos. Condição legal, um gol que não teve nenhuma dúvida, e na sequência a gente foi até pego de surpresa, porque a gente viu o Santos fazer um terceiro gol, coisa que a gente não conseguia ver um Santos antes do Marcelo Fernandes com uma ofensividade tão grande como a que ele teve nesses dois últimos jogos. E aí o Santos conseguiu, né, fazer o terceiro gol num belo chute do Marcos Leonardo, uma bola que ele recebeu do Jean Lucas, que fez também excepcional partida jogando na sua posição, que ele não pode jogar em outra posição que não seja a sua posição de origem, atuando ali como volante, chegando à frente, conseguindo criar jogadas, e justamente o gol do Marcos Leonardo foi de uma jogada que ele conseguiu levar a bola, conseguiu levar a marcação com ele, jogou na esquerda e o Marcos Leonardo, muito feliz na cobrança, fez um golaço, um chute de esquerda, de primeira, que foi realmente muito bonito, e o Santos conseguiu chegar aí no 3-1. Então já começou a ter ali um pouco mais de tranquilidade, mas é claro que não poderia bobear, porque teve aquele jogo do Santos e Botafogo que ele ganhava por 2-0 e acabou cedendo um empate, e que para o Santos foi muito triste, né? Foi como uma derrota, e tudo indicava que o Santos ganharia aquele jogo. Só que aí no segundo tempo teve toda aquela confusão, né, que gerou muita reclamação por parte do Vasco, mas no caso do Soteldo, eu acho que foi aquele lance que ele sobe em cima da bola, ele não foi... naquele lance ele não fez nada demais, além de ter gerado, obviamente, uma provocação. Você tem ali um jogo tenso para os dois times, você desestabiliza. Agora, dizer que o lance do Soteldo, que ele não poderia ter feito aquilo, ele não agrediu ninguém, ele não reclamou com ninguém, ele não ficou reclamando com o juiz, ele tomou um cartão amarelo, meio que assim, o Daronco acabou fazendo isso para não acabar apontando para um lado só, para não dizer que ele estava apontando para um lado só, porque quando o Medel veio com
com força ali para poder derrubar o Soteldo, gerou aquela briga, aquela discussão até com outros jogadores do Santos e outros atletas também do Vasco, o Medel foi expulso corretamente, porque ele ficou nervoso com a provocação, mas o Soteldo ele não fez nada além de ter provocado, mas sem ter um ato que nas regras do jogo possa fazer com que ele tomasse algum cartão. Ele não deveria nem ter tomado o cartão amarelo. E aí depois disso a gente viu muita confusão entre os jogadores, a gente viu o VAR analisando as jogadas e expulsando até quem não tinha que ser expulso. O Lucas Lima foi expulso, ele praticamente ali não participou junto com outros jogadores ali desse desentendimento, mas em hipótese alguma ele teria que ter sido expulso. Agora o Medel foi expulso justamente. Ele foi para cima, com mais veemência, ele brigou com mais de um jogador do Santos, realmente deveria ter sido expulso. Deveria ter sido expulso também o Fernandes, que estava no banco e foi lá bater no Medel. Até aí, ok, ele perdeu a razão, ele teria que ter sido expulso. Agora, ter expulsado o Lucas Lima, não deveria ter sido expulso. Não deveria ter dado o cartão amarelo para o Soteldo. Isso acabou originando, acabou fazendo com que o Soteldo, o Lucas Lima e o próprio Dodô, que tomou o terceiro cartão amarelo durante a partida, são desfalques para o clássico contra o Palmeiras. Né? São desfalques importantes, porque a gente vê que desses jogadores o Dodô jogou muito bem, fez bem a função, novamente na zaga, fazendo a proteção do Kevson, e o Soteldo fez uma partida muito boa. No primeiro tempo ela estava um pouco mais apagada, ele tentou algumas jogadas, mas sempre tentava flutuar, né, com liberdade pelo ataque para fazer a criação, mas foi no segundo tempo que ele se destacou. Acabou tendo esse destaque por esse lance, né, que acabou originando todo esse problema, até a paralisação do jogo por alguns minutos, e depois ainda conseguiu fazer o primeiro gol depois do seu retorno ao time do Santos, e foi coroado também porque foi um dos principais jogadores da partida. Fez uma boa partida e fez o que se esperava. Então, depois disso, né, aí o Santos concretiza aí a vitória. O jogo depois acabou sendo morno, Marcelo Fernandes fez substituições mais para a parte final da partida, colocou o Furt, né, colocou outros atletas, e aí pôde, para poder dar uma segurada no jogo, chegou a colocar o Dodi, o Camacho, né, o próprio Nonato, e o Santos conquistou uma vitória importantíssima. Um jogo que para o Santos é como uma final, como o próprio Marcelo Fernandes falou agora em coletiva, logo após a coletiva, de que ele deixou claro para a equipe que tem que, obviamente, que comemorar. Foram 2 vitórias que fizeram com que o Santos saísse dessa zona incômoda, mas o Santos não ganhou nada. Né? Vai ter um jogo dificílimo contra o Palmeiras e é muito importante que o Santos consiga pontuar. Eu acho que mesmo com essas 2 vitórias e sabendo dos desfalques importantes para esse próximo jogo, eu acredito que por mais que todos nós, torcedores santistas, estejamos animados com esse resultado, com finalmente ter um pouco de alívio por ter saído dessa zona e por fazer com que outras equipes possam se preocupar com o rebaixamento, se o Santos perder o próximo jogo para o Palmeiras, o que a gente há de convir, o Palmeiras tem uma equipe muito melhor, né, numa condição muito melhor do campeonato, e é um jogo difícil, o Santos pode até voltar para essa zona ou estar muito próximo dela. Então o ideal é que o Santos, e a gente espera que consiga um empate ou uma vitória, mas é difícil. Eu acredito que se o Santos conseguir pelo menos um empate, já é um bom resultado, tentar ganhar um pontinho fora de casa, e aí depois no próximo jogo, contra o Red Bull Bragantino, que está nesse momento na 4ª colocação do campeonato, mesmo que esteja à frente do Santos, o Santos sempre se dá muito bem no histórico contra o Red Bull Bragantino, e vai ter novamente o apoio da torcida jogando na sua casa. Pode ali perfeitamente possível uma vitória, como também é contra o Palmeiras. É um clássico tudo pode acontecer. Mas o Marcelo Fernandes vai ter trabalho para montar a equipe, não vai ter o Dodô que está muito bem, vai ter muito provavelmente, se ele mantiver o esquema tático, o Messias, e a gente sabe que o Messias, a gente tem um certo receio, né, como é que pode ser 90 minutos ali com o Messias, não vai ter a mesma qualidade que com o Dodô. A gente espera, né, que ele possa estar iluminado e faça uma boa partida,
mas nesse momento é um desfalque considerável para o Santos não ter o Dodô jogando como zagueiro. E além disso, a gente não vai ter o Soteldo. Talvez seja uma oportunidade, como já estava sendo falado que poderia entrar o Morelos, para talvez fazer essa dupla contra junto do Marcos Leonardo, ou o próprio Furt, né? Só que aí o Marcos Leonardo com o Furt, o Marcos Leonardo jogando um pouco como um segundo atacante, ele não vai ter tanta rapidez quanto o Soteldo. Então, realmente, é um desfalque importante, porque o Santos depende do Soteldo hoje, porque é um jogador que não tem outro jogador nessas características. Aí vai ser um trabalho para o Marcelo Fernandes, que conhece bem a equipe, que está com a equipe, com o time nas mãos. É muito importante essa efetivação que foi confirmada, e tomara que ele possa ter agora um tempo maior para preparação, de trabalho, um pouco mais de tranquilidade, e tomara que ele fique pelo menos realmente até o final do ano. O futebol é momento, é resultado, e a gente espera que o Santos continue conquistando os resultados. Hoje é dia de comemorar, é dia de festejar essa vitória tão importante, uma vitória que veio com uma equipe jogando com propriedade, e a gente não viu o Santos tendo duas sequências dessa. É importante lembrar que no primeiro turno o Santos teve 2 vitórias consecutivas, e foi justamente contra o Bahia e contra o Vasco. Tomara que essa história não se repita, somente ter tido 2 bons jogos e daqui para frente a equipe decair. A gente imagina que não, porque jogando com o Marcelo Fernandes, o Santos vai ter um padrão de jogo, é um técnico que está conseguindo enxergar o time, conhece o Santos há muito tempo, tem um elenco que vai dar a vida por ele. A gente viu a festa do Soteldo ali, quando foi substituído, o abraço no Marcelo Fernandes, o time está muito feliz com ele, e o Marcelo Fernandes está conseguindo fazer esses jogadores jogarem, está conseguindo fazer um Santos muito mais criativo. Teve dificuldades, é importante reconhecer. O Santos teve muito problema no meio-campo, mesmo com Jean Lucas, com Lucas Lima jogando nas suas posições, e o próprio Rincon. O Santos teve muita dificuldade. Tem que jogar, tem que ter o time um pouco mais compacto. Ele estava muito distante um do outro. Isso facilitava as jogadas do Vasco, às vezes dá 3, 4, 5 passes na bola. O Santos precisa melhorar isso. Foi uma dificuldade que o Vasco também apresentou. Por isso que o jogo foi muito franco. Quando um time tinha a bola, conseguia dominar no meio-campo, ele conseguia criar boas jogadas. Tanto o Santos quanto o Vasco. É que o Santos conseguiu aproveitar melhor as oportunidades. Tiveram situações como a própria expulsão, que desestabilizou ainda mais o Vasco, que já perdia por 3-1, apesar de ter tido também a expulsão, né, nesse mesmo lance do Lucas Lima. O Santos já vencia por 3-0, e mesmo com a expulsão continuou jogando bem, continuou melhor postado, tanto que conseguiu fazer o 4º gol com o Soteldo. O importante agora é que o Santos tem agora uma semana para trabalhar. O Palmeiras vai ter um jogo difícil, né, na Libertadores, e a gente não sabe, né, se o Palmeiras passar ou não, como que pode ser esse jogo de Santos e Palmeiras, se ele vai poupar algum atleta, mas o mais importante é que o Santos tem que comemorar. Como o próprio Marcelo Fernandes disse, a gente ainda não ganhou nada. O importante é o Santos continuar a jogar dessa maneira, e se continuar jogando assim, com certeza ele vai conquistar os pontos necessários para que ele possa, nem até o final do campeonato, não pensar mais em rebaixamento. Assim a gente espera. Vamos torcer para que o trabalho seja cada vez melhor aí do Marcelo Fernandes, agora com essa efetivação. Tá certo, pessoal? Então é isso. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.